Que a paz de Cristo esteja com todos. Neste vídeo nós vamos falar sobre o exército de Israel. Mas antes que nós inicia este vídeo, agradeço a irmã Mary, do Ministério Quarto Anjo, deste ministério, que enviou esse tema para nós, que foi o capítulo 2 do livro de Número. Irmã, estava lendo Números, capítulo 2, e Deus me ajudou a entender a respeito da Números, capítulo 2, e também Êxodo, capítulo 31, 35 e 36, fala da tribo de Dan. A senhora precisa ver isso aí. Leia e peça para Deus lhe dar orientação, porque ele já me deu. E agora, no capítulo de Números, capítulo 2, fala da organização das tribos. Capítulo 2, também Deus me ajudou a entender isso aí, a organização das tribos. E no verso 2, fala da primeira tribo, que a primeira tribo que ia na frente, a primeira tribo que era messiânica, onde Deus deu a bênção, que foi a tribo de Judá, era a primeira, na ordem de saída, quando eles tinham que se mudar de um lugar para o outro. Então, os líderes, tribos e líderes por exército. Então, o primeiro exército que saía era o exército da tribo de Dan, de Judá. E Dan era a última, tá? No verso 25. E também, no capítulo 10, verso 25, fala também que Dan era a última tribo. Dan, que era o último dos acampamentos, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava, aí fala do líder, né? Então, e outra coisa, por que que Deus chamou eles para fazer parte da construção do templo? O templo quem era Jesus. Então, as duas únicas tribos que Deus deu sabedoria e entendimento para eles trabalharem em todos os utensílios, nas vestes, nas cortinas, tudo, eles eram os professores das outras tribos. Então, para a senhora ver como Deus honrou essas duas tribos, a tribo de Dan e a tribo de Judá. Eles eram os professores para ensinar todas as artes que Deus deu o Espírito Santo só para essas duas tribos, para ensinar os outros. Então, a primeira tribo ia na frente do exército e a última era Dan, a última tribo. A primeira que começava com a encarnação e a última que terminava com a incorporação. Por isso que ele não está na linhagem na lista de Apocalipse 7. Ele não está lá porque é a tribo da incorporação, é a tribo que vai julgar os 144 mil, né? Como Deus já revelou para vocês. E Deus revelou para os profetas, né? Dan Leãozinho julgará o seu povo, né? Então é isso, a senhora vai entendendo mais. O Espírito Santo vai lhe orientar, que ele age dessa maneira, nos orientando, nos instruindo, nos guiando, nos iluminando. Amém. Amém, querida irmã, a paz de Deus. Irmã, que coisa boa, né? Esses textos que a irmã mandou, né? A gente vai estudar mais aqui. Realmente é isso como a irmã disse mesmo, tem sentido. Tudo que a irmã entendeu, né? Tudo que a irmã descobriu. Nós vamos analisar aqui a profecia, né? Sobre o que a irmã descobriu aí essa profecia, né? E realmente a gente vê que tem sentido isso mesmo, né? Conforme a irmã disse, né? Que coisa boa, né? É isso aí, irmã. Cada dia a gente vai entendendo mais, vai encontrando mais, né? É como o Senhor já revelou, né? Ou seja, esse chamado de Deus está na Bíblia toda, né? Só que ficou encoberto aos olhos humanos, né? Para ser descoberto no tempo do fim, no tempo que iria acontecer essa profecia, né? Então, cada dia nós vamos descobrindo mais, né, acerca desse assunto, né? Que Deus abençoe a irmã grandemente, né? Obrigada por compartilhar esses textos maravilhosos. Nós vamos aqui analisar, né? Para poder tomar uma compreensão bem mais ampla, né? Que Deus abençoe grandemente a irmã. Desde agora, uma feliz semana, já está acabando no sábado, né? Nem posso mais dizer feliz sábado, já está acabando no sábado. Mas uma feliz semana para a irmã, né? Que Deus continue abençoando a irmã grandemente. Amém e amém. Quanto a mim, graças a Deus, o Senhor já me esclareceu, inclusive as mesmas conclusões que essa irmã tirou, né? Eu creio que o Espírito Santo que estava aqui é a mesma também que eu tirei, tanto que eu tenho aqui no meu bloco de nota.
esses mesmos textos, né, alguns textos falando da tribo de Dan. É muita evidência que a Bíblia dá sobre a tribo de Dan. E algo que também reparei que Jesus falou que seja manso como a pomba e prudente como a serpente. E ele na meditação matinal, para conhecê-lo, ela diz que a pomba era um emblema da mansidão e benignidade de Cristo. Então, entendamos que a benignidade de Cristo manifestou mediante a sua morte na cruz do Calvário. Ele foi benigno para conosco. E se a pomba é referente quanto à mansidão, emblema da benignidade de Cristo, a serpente é emblema da prudência de Cristo, ou seja, emblema da manifestação de Cristo já na tribo de Dan, sendo que a pomba que vinha se manifestou na primeira vinda de Cristo, sendo emblema sendo o emblema da morte de Cristo Jesus, da mansidão de Cristo Jesus, benignidade de Cristo Jesus. Creio que a serpente é um emblema da manifestação de Jesus, né? Da manifestação de Jesus já incorporado, de maneira que tanto a pomba como a serpente, né, são a conclusão, ou seja, aceitar Cristo como o que morreu, crer em Cristo como aquele que morreu por nós e acreditar em Cristo Jesus como aquele que incorporou em seu servo Elias Joná. Então, eu acredito isso também. E também é interessante quando a gente vê a trajetória do povo de Israel, a primeira coisa que foi morta, né, o Senhor, ao tirar o povo do Egito, ele mandou com que o povo matasse um cordeiro, emblema da crucificação de Cristo Jesus. Né? Mas só que mais em frente, nos encontramos na trajetória do povo de Israel, uma serpente levantada, né? Uma serpente levantada como emblema da tribo de Dan, creio eu, porque era serpente de bronze, né? Aquela serpente de bronze era emblema da tribo de Dan, né? Que quem olhasse para ela vivia e não quem não olhasse morria. Assim também quem não crê, era um tipo de quem não crê no Cristo incorporado não poderia ter vida. Então, muitos que foram salvos, né, por colocar um emblema nas portas do sangue, né, tinham que passar por outro processo, que é a aprovação da serpente levantada, que é símbolo de Dan, Então, na Bíblia você vê muito esses detalhes e eu até fiquei admirado que Deus tenha revelado, dado esse detalhe nessa irmã, porque foi os mesmos detalhes que vieram até mim, né? Eu, a estudar sobre a tribo de Dan, estudei logo quando vocês apresentaram, fui buscar detalhes e quando fui estudando, esses detalhes também vieram a mim. E Deus seja louvado por isso. Na verdade, estarei preparando o slide que é para poder mostrar esses detalhes, né? E se por acaso Deus mostrar mais luz, outras luzes poderemos meter relativamente a isto. Mas que a evidência da tribo de Dan é clara, né, na Bíblia, é muito claríssima. Há muita evidência para isso. Então, quem não crê é só quem não quer ver. Mas as escrituras testificam, né, da tribo de Dan com detalhes impressionantes, principalmente essas analogias, né, esse tipo, mostrando em conexão com a tribo de Dan, sempre juntas ali. Então, Deus seja louvado por isso. E para já, muito obrigado, agradecemos, né, por estar orando e que o Senhor os abençoe grandemente, graça e paz para vós. Amém e amém. Muito obrigado, querida irmã, pelo o seu envio deste capítulo a nós. É que este vídeo agora vai dar início. Irmãos, nós sabemos que toda a nação judaica, ela foi uma nação simbólica. LG Watt declara que a morte de Cristo pôs termo todos os tipos de sombra, que após a morte de Cristo iniciou o período da realidade daquele simbolismo. E, portanto, nós vemos em Número capítulo 2, o exército de Deus, um exército militar no deserto,
ali, e aquele exército, ele tem um simbolismo, pois aquele exército, ele é o exército de Deus. Ali, o exército de Israel foi dividido em 4 turmas, ou chamado arraial. E cada um desse arraial tinha a sua própria bandeira, que é chamado de estandarte. E cada um desse arraial era composto de 3 tribos, mas tinha a tribo líder de cada um desse arraial. E o exército estava, como já falei, dividido em 4 arraial. E o primeiro era o estandarte do arraial de Judá, com suas 2 tribos acompanhando esse arraial. E o segundo estandarte era o estandarte de Rubi, também acompanhando com 2 tribos a este arraial. E o terceiro estandarte era o estandarte do arraial de Efraim, também acompanhando com 2 tribos junto a Efraim. E o quarto era o arraial de Dan, também acompanhado com 2 tribos junto a Dan. Então, como já falei, o exército de Israel formado com as 12 tribos e 4 tribos líderes. E nós vamos falar sobre a importância dessas tribos líderes, o que ela significa na sua realidade após a morte de Cristo. Então, a tribo de Judá, a primeira do exército de Israel, e estava na frente do exército. O seu cumprimento da sua realidade desse arraial simbolizou o movimento de Cristo, a igreja primitiva, o cristianismo. Então veio o segundo arraial, que é o de Rubi, também simbolizou o movimento cristianismo, mas na sua fase protestantes, o qual ocorreu no ano 1517 com Martinho Lutero. E como provamos isso? Vamos para a bênção que Moisés deu a Rubem, em Deuteronômio capítulo 33, e o verso 6. Moisés disse a Rubem: viva Rubem, e não morra, e não seja poucos os teus homens. Quando Deus levantou seu servo Martinho Lutero, a perseguição papal acendia fogo para todos os lados, fogueira nas praças, tentando matar Martinho Lutero, mas já havia prometido a bênção a Rubem, o qual ali estava representado por Martinho Lutero, Rubem, e a bênção estava sobre Martinho Lutero: viva Rubem, e não morra, e não seja poucos os teus homens. Irmãos, e por isso que eles não conseguiram matar Martinho Lutero, porque Martinho Lutero estava cumprindo a realidade da bênção dada a Rubem. Viva Rubem e não morra. Como também no movimento de Martinho Lutero estava cumprindo-se também o restante da bênção: e não seja poucos os teus homens. Irmãos, há anos os protestantes havia labutado, havia ali querendo avançar, mas o papado não deixava, matava uns, matava outros, e assim a obra protestante não crescia. Mas com Martinho Lutero cumpriu-se a bênção. Não foram poucos os que se ajuntaram com o movimento de Martinho Lutero. O protestantismo avançou, a reforma avançou. Louvado seja Deus, então se cumpriu. Não seja poucos os teus homens. Foi um grande movimento
o movimento da reforma. Louvado seja o nosso grande Deus. Então a gente vê o cumprimento perfeito, Lutero se cumprindo o simbolismo que foi apresentado, o estandarte de Rubi, ali no exército de Israel. Louvado seja Deus. Agora vamos para o estandarte do arraial de Efraim, aonde ele teve o cumprimento. Irmãos, ele teve o cumprimento, se cumpriu no ministério de Ellen G. White. Se cumpriu no dom profético. E a gente vê a bênção a Efraim, Deus falando em Jeremias, falou claramente que nos últimos dias eu serei o Deus de todas as tribos, e Efraim é o meu primogênito. Então a gente vê que a partir de 1844 começou o período de Efraim, o movimento adventista do sétimo dia. É o cumprimento da realidade que ocorreu, o simbolismo no terceiro arraial, o estandarte do terceiro arraial, que foi o arraial de Efraim, no exército de Israel, ali, número capítulo 2, se cumpriu com o movimento adventismo do sétimo dia, a partir de 1844. Louvado seja o nosso grande Deus. E agora vamos para o quarto arraial, o estandarte de Dan. Dan também já se cumpriu com este ministério, com o quarto anjo, o qual é este ministério, o quarto anjo. O quarto anjo começou no dia 11 de janeiro de 2020, quando Deus passou a liderança da Igreja Adventista do sétimo dia para Elias Joanã e para Deuselene Souza. O quarto anjo é a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, o movimento adventista do sétimo dia fora dos templos adventistas, o quarto anjo no primogênito da linhagem de Dan. Irmãos, para que nós entendamos sobre o movimento de Dan, o quarto arraial, o qual foi o estandarte de Dan, eu quero voltar para o primeiro estandarte, que foi o de Judá. Então nós entendemos o ministério quarto anjo, o qual é o quarto o arraial de Dan. Vemos que no exército de Israel, a tribo que liderava na frente foi a tribo de Judá, mostrando que Judá era o que protegia. E não é à toa que essa tribo, ela recebeu a bênção de leão, porque quem nos protege é Cristo. Então, quando em Gênesis capítulo 49, o verso 9, foi dado a bênção a Judá, dizendo: Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu. Isto é uma bênção messiânica. E é por isso que essa tribo ia na frente para proteger Israel. Era Cristo que estava invisivelmente na frente do exército de Israel. É por isso que a tribo de Judá, que simbolizava a Cristo, ou seja, Cristo veio na linhagem de Judá, então ela ia na frente do exército de Israel e fazendo a proteção. Mas vamos considerar que tinha outra tribo também mencionada como leão, fazendo a retaguarda atrás do exército de Israel. E essa tribo que mencionada leão, nós vemos em Deuteronômio, capítulo 33, o verso 22, quando Moisés dá a benção a Dan. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Veja, irmão, a mesma bênção que Judá recebeu de leão, também Dan recebe de leão. Então, Dan
fazendo a retaguarda do exército de Israel, ali Cristo protegendo a Israel pela tribo de Dan, protegendo na frente pela tribo de Judá e protegendo atrás pela tribo de Dan. Por isso que essas duas tribos receberam a bênção de leão. Por quê, irmãos? Porque em Judá, Cristo encarnou e em Dan, no simbolismo, mostrou Dan fazendo a retaguarda, porque em Dan, Cristo incorporou no dia 10 de junho de 2025. Veja que essas duas tribos, ela é leão, ela é Cristo. É por isso que nós não vemos Dan em Apocalipse capítulo 7, porque Dan, ele não faz parte dos 144 mil. Ele lidera os 144 mil. Ele julga o seu povo como uma das tribos de Israel. Gênesis capítulo 49 e o verso 16. Ele é juiz. Ele é Cristo. Quem é juiz é Cristo. Irmãos, nós lemos lá em Apocalipse capítulo 17 que o Cordeiro vai batalhar contra a besta e a sua imagem, contra os 10 reis, e em Apocalipse capítulo 19, lá está o cavaleiro do cavalo branco fazendo guerra contra a besta e o falso profeta, e o falso profeta é preso com a besta, e pessoalmente Cristo pisará o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, isto é, na tribo de Dan. Cristo incorporou na tribo de Dan, no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, para batalhar contra a besta e os 10 reis, batalhar contra a besta e o falso profeta. Então, é por isso que não se encontra Dan entre os 144 mil. Os irmãos encontram Dan nas portas da Nova Jerusalém. Confirma isso lá em Ezequiel capítulo 48. Lá você vê Dan na porta da cidade celestial, mostrando que é a cidade, a Nova Jerusalém. Então Dan é juiz. É por isso Dan, fazendo a retaguarda do exército de Israel, ele recebeu uma bênção também de prudência, uma bênção que é o mesmo simbolismo de Cristo que apareceu, Moisés fez no deserto. Moisés levantou a serpente de bronze para que todo aquele que olhasse a serpente de bronze vivesse. Aqueles que tinham sido mordidos pelas serpentes no deserto, aqueles que conseguissem olhar para a serpente de bronze vivia, não morreria pelo veneno da serpente que tinha sido mordido no deserto. Então, Dan é uma víbora junto ao caminho, uma serpente junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás do seu cavaleiro. Mostra a prudência de vencer os inimigos de Deus. E essa prudência quem tem é Cristo. É por isso que Cristo tem também o simbolismo da serpente de bronze, que foi levantado no deserto, como também da serpente na tribo de Dan. E é por isso que o patriarca Jacó termina a bênção dado a Dan, chamando Dan de Senhor. E ainda mais dizendo, a tua salvação espero, ó Senhor. Irmãos, Cristo na linhagem de Judá fez a salvação eterna. Vai na frente. E Cristo na linhagem de Dan faz a retaguarda, termina a conclusão da obra da salvação na terra. Irmãos, é por isso que Cristo disse claramente, eu sou o alfa e o ômega. Em Judá, Cristo é o alfa. Em Dan, Cristo é o ômega. Começou a salvação por Judá.
na pessoa de Jesus, morrendo na cruz do Calvário, e terminará a salvação por Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, batalhando contra a besta, o líder da Igreja Católica, e contra a imagem da besta, todas as igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa e desmascarando o que é o sinal da besta, o domingo. Então, aqueles que olhar para Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan, não morrerá pelos venenos das heresias que essas igrejas deram às pessoas, porque as trevas cobriram a terra e densas escuridão os povos. Mas Cristo incorporado tem o símbolo da serpente de bronze, para que todo aquele que vê, fazer ou confessar que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, viverá e não morrerá, porque Dan tem o simbolismo da serpente de bronze, para que todo aquele que crê que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, viverá nesses últimos dias, não será enganado pela besta, nem pela sua imagem e nem pelo decreto dominical. Irmãos, vamos entender a profecia. Veja que quando o povo de Israel, o povo de Deus, ele saiu do Egito, Deus ordenou que fizesse a Páscoa antes da saída, mostrando o simbolismo de Cristo, o Cordeiro. Mas depois, lá no deserto, foi levantado a serpente de bronze. Veja estes dois simbolismos. Cristo, ele iniciou a obra de salvação, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da linhagem de Judá. E agora a serpente simboliza ele trazendo a salvação, fazendo a retaguarda, a conclusão da salvação. Que símbolo tão importante! Cristo é tanto o Cordeiro, como também a serpente de bronze, mostrando que, assim como nós devemos crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual ocorreu na linhagem de Judá, nós também devemos crer na serpente de bronze, a qual é mencionada na linhagem de Dan, na tribo de Dan, a serpente que derrota a besta e a imagem da besta e o falso profeta. Pois a serpente de Dan, simbolizando a Cristo, destrói todos os artes, os enganos de Satanás, ou seja, não deixa que o seu povo permaneça nessas trevas espirituais, pois Dan é uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. O cavaleiro do mal, a besta e o falso profeta vão ser presos, vão ser vencidos por Cristo incorporado no primogênito da linha de Dan. Vão ser a besta e o falso profeta, irmão, vai ser vencido pela serpente da linhagem de Dan, o qual representa a Cristo, a serpente de bronze, e ao mesmo tempo é o Cordeiro na linhagem de Judá, que é o mesmo Cordeiro que está incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Então, a gente vê esses dois simbolismos maravilhosos, confirmando a profecia. Então, nós vemos a importância do exército de Israel, a tribo de Judá e a tribo de Dan. A de Judá protegendo na frente do exército e a de Dan fazendo a retaguarda, como já foi explicado, a realidade deste
simbolismo. E agora nós estamos no período do arraial em cumprimento de Dan, o movimento quarto anjo, Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Irmãos, eu quero também lembrar a todos que no exército de Israel, nestes 4 arraial, cada um desse arraial tinha uma bandeira diferente. O que significa essa bandeira? Significa cada bandeira uma mensagem para cada movimento. Então, nós sabemos que quando cumpriu o primeiro arraial, que foi o arraial de Judá, se cumpriu em realidade, que foi o movimento de Cristo, então houve a mensagem do cristianismo para ser pregado. E quando se cumpriu, em realidade, o segundo arraial, que foi o arraial de Rubem, que se cumpriu em realidade com Martim Lutero, houve uma mensagem para ser pregado na época, que foi a mensagem da justificação pela fé, o qual o movimento protestante pregou essa mensagem. Irmãos, e no terceiro arraial, o qual foi o arraial de Efraim, também houve uma mensagem específica para a época, o qual foi a mensagem do terceiro anjo, a revelação do sábado, para o mundo todo ficar conhecedor a respeito do verdadeiro dia de guarda, o sábado bíblico, o qual é o sábado do sétimo dia, a mensagem o qual os adventistas do sétimo dia pregaram. Então, cada uma bandeira representa uma mensagem que ia ser dado para cada período de 4 tempos especificado. E agora, a quarta bandeira é a mensagem que o quarto anjo tem a dar. É o aviso da queda de Babilônia. Que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio e covil de toda espécie de espírito imundo, escondidos de todo gênero de ave imundo e detestável, mostrando o aviso da queda de Babilônia, como L.G. White fala claramente que, assim como Cristo purificou o templo 2 vezes, então será dado 2 avisos, o qual o quarto anjo dará esses 2 avisos. Então ela fala claramente, o primeiro é o aviso da queda de Babilônia, e o segundo aviso é o chamado, sai dela, povo meu. Então as 4 bandeiras representam as mensagens para cada movimento. Irmãos, quero lembrar a todos também que esses 4 arraial que simbolizou o exército de Israel, que foram formados 4 movimentos no mundo, o qual nós estamos falando neste momento, nós devemos lembrar que cada um deles foi em um país diferente. O primeiro arraial, que foi o de Judá, foi formado o cristianismo no país Israel, começando por lá. E o nome Israel tem o título de vencedor, mostrando que esse nome desse país foi um nome significativo. Também no segundo arraial, que foi o arraial de Rubem, o qual se cumpriu com Martinho Lutero, com a reforma protestante, também o país que foi formado, o qual foi a Alemanha, também tem um nome significativo, pois a Alemanha representa povo unido, representando o povo. Todos os protestantes se uniram com Martinho Lutero para formar um movimento, não poucos numeroso, mas como estava na benção Rubem, não são poucos os teus homens, foi um grande movimento. Também, aonde foi formado o cumprimento exato do arraial de Efraim, foi nos Estados Unidos, com o ministério de L.G. White. Também esta nação tem um nome significativo. Estados Unidos representa Nações Unidas. Ela é a líder das nações. E o último arraial, que é o cumprimento agora, que foi o arraial de Dan, o qual se cumpriu com este ministério, com o primogênito da linhagem de Dan, com Elias Joanã, com o ministério quarto anjo. Também o país onde foi o cumprimento
do quarto arraial de Dan, o qual é o Brasil, é um nome significativo. Representa brasa, Brasil. Porque neste ministério, o quarto anjo, também compõe-se o ministério de Ezequiel, capítulo 10. E as 4 rodas é dito, tira a brasa dentre as rodas, dentre os querubins, mostrando que do Brasil, do ministério quarto anjo, que se cumpriu aqui, iniciou aqui no Brasil, vai lançar fogo, ou seja, o Espírito Santo vai ser derramado, iniciando com o Brasil para todos os 144 mil em toda parte de todos os países do mundo. Então, essas 4 nações que Deus operou com as grandes 4 obras de Deus na terra, todas essas 4 nações teve seu nome significativo. Israel, vencedor. Alemanha, povo unido. Estados Unidos, Nações Unidas. E Brasil, brasa, representando o simbolismo dos 4 movimentos que Deus levantou no mundo para efetuar a sua salvação eterna. Que Deus seja louvado. Então, este foi o vídeo do capítulo 2 de Número, que nós entendamos claramente que nós estamos vivendo nessas profecias, que Judá na frente desse exército, Cristo encarnou em Judá, e Dan atrás do exército de Israel, que Cristo incorporou em Dan. Cristo, ele é o primeiro e o último. Em Judá iniciou a nossa salvação, e em Dan terminará. Louvado seja Deus. Cristo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está com sua primeira pessoa na linhagem de Judá, no céu, no santuário do céu. E está com sua segunda pessoa da linhagem de Dan, no seu servo em Elias Joanã. Ele está em toda parte, através do seu Espírito também, pois ele é onisciente, onipresente, onipotente, despojado da personalidade humana, ele é Espírito. E em Espírito, ele está em todos os lugares. Louvado seja o nosso grande Deus. É por isso que 2 homens somente mataram o leão com suas mãos, porque só existe 2 tribos messiânicas, somente Judá e Dan. É por isso que os 2 homens que mataram o leão com suas mãos foi Davi da linhagem de Judá e Sansão da linhagem de Dan. Somente 2 terras havia leão em Israel, somente a de Judá e a de Dan. É por isso que Deus chamou somente 2 mestres para fazer o tabernáculo, Bezalel e Aholiabe. O Bezalel da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. É por isso que quem construiu o templo foi Salomão da linhagem de Judá, e quem fez o acabamento foi Irão-Abi da tribo de Dan. Então a gente vê essas 2 tribos, ela representa ali uma dando o início e outra fazendo o acabamento, fazendo a conclusão. Mostra que Cristo é o primeiro e também o último. Louvado seja o nosso grande Deus. Então, a gente vê claramente a profecia cumprida, as bênçãos dadas a Judá e a Dan. Cristo nessas 2 tribos. Louvado seja o nosso grande Deus. Amém e amém.